Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós conhecermos essas maravilhas das boas novas deixadas por Jesus, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 23 de novembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título A Fonte da Vida, que é esta lição aqui, meus amigos. Lição 9, a fonte da vida. E a lição desta semana, ela está baseada no livro de João, no capítulo 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 20. E na lição dessa semana, é narrada através do evangelista de que Jesus é a única fonte de vida, porque ele é o Criador do universo, mantenedor de todo o sistema, que é mencionado ali em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, porque durante a criação a Trindade estava junto, era Deus Pai, Deus Filho Jesus e o Espírito Santo. Tanto é que quando foi criado o homem, diz lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou realmente o homem à sua imagem e semelhança, e por isso que Jesus é a fonte de vida. E o próprio Cristo nos diz o seguinte, eu sou o pão da vida, o que vem em mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, que está lá em João 6,35. E assim, Jesus, antes dele dar o pão, ele é o pão da vida. Ele tem a vida em si mesmo, por isso que ele tem esse poder realmente de criar tudo. E isto antes da fundação do mundo, ele já possuía esse poder, porque ele é Deus. E em várias passagens bíblicas, Jesus diz, eu sou, essa palavra assim, eu sou, né? E assim como ele tirou o povo lá de Israel da escravidão, quando ele determinou que Moisés tirasse realmente aquele povo de Israel da escravidão lá do Egito, hoje também Jesus é capaz de nos tirar da prisão do pecado, nos libertar dessa escravidão moderna que nós nos encontramos hoje, dos vícios, das injustiças, né? Dos problemas que nós temos diariamente, seja assim na parte emocional, física ou espiritual, porque Cristo é a fonte da vida. E não existe escravidão, algemas, não existe cadeias capazes de prender no servo de Deus, que se entrega a sua vida a Jesus, fazendo dele como Senhor e Salvador da sua vida. E essa pessoa que confia nessa fonte da vida, e ele é capaz de libertar todas as pessoas, porque ele é o Deus poderoso. E o que nós vemos e veremos durante toda essa semana, que essa fonte de vida, que é o mantenedor de todas as coisas do universo, ele é capaz de transformar todas as áreas da nossa vida, as mais áridas que sejam, né, ele é capaz realmente de transformar e modificar, e assim ele pode brotar numa nova vida em meio ao caos, em meio aos desertos, e ainda fazer de nós novas bênçãos, né, para nós abençoarmos outras pessoas, né, e que nós possamos ser realmente esta água que possa jorrar de dentro do nosso coração, do coração transformado, para abençoar outras pessoas.
O Evangelho de João certamente poderia ser chamado assim de o Evangelho do amor, porque é o princípio de Deus, né? O caráter de Deus é o amor, porque fala da identidade de Jesus, que ele foi assim questionado, né, pelos fariseus e escribas, e muitas vezes Jesus respondia para todos eles em um termo que designa a sua divindade, que ele diz lá, eu sou, uma demonstração inconfundível ao próprio Senhor, que apareceu a Moisés ali na sarça ardente, que ele diz lá, que Moisés perguntou para ele quem Deus era, né? Ele diz lá, eu sou o que sou, que está lá em Êxodo 3,14. E essa palavra surgiu após Deus dar assim uma tarefa a Moisés, dele tirar o povo de Israel da escravidão que eles se encontravam no Egito. E a princípio Moisés não aceitou essa tarefa, essa missão, por insegurança, né? Justamente por ele conhecer aquele lugar perigoso chamado Egito, onde ele foi criado lá como filho adotivo. E Moisés finalmente aceitou a missão, mas ele faz algumas perguntas a Deus e questiona a Deus e diz, Senhor, se eu chegar lá no Egito, eu vou falar em nome de quem? Ou falar de qual quem me enviou a fazer essa missão? E continuou ainda, eu não sei o seu nome, Senhor, o que eu digo para eles? Foi aí que Deus disse, Moisés, basta dizer que eu sou o que sou, está lá em Êxodo 3,14. Diga isso a eles e retire o meu povo do lado do Egito. Aqui uma expressão forte, né, se referindo a Deus como a fonte da vida, onde ele livra todas as pessoas e livrou o povo de Israel de várias dificuldades, de várias passagens bíblicas que nós conhecemos, né, onde passou ali pelo Mar Vermelho, né, onde os soldados egípcios estavam querendo matá-los, e até chegar na Canaã tiveram vários problemas, que eles foram livres realmente pelo eu sou, o Deus de Israel. E que tudo isto se cumpriu também em Jesus, que no Evangelho de João, ele apresenta a Jesus como o grande eu sou. E isto nos livros de João aparece 7 vezes, sendo a primeira vez, ele aparece ali em João 6,48, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. É a primeira vez que aparece. A segunda vez está lá em João 8,12, onde ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A terceira vez, Jesus menciona lá em João 10,9, onde ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Já na quarta vez, em João 10,14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. E na quinta vez, Jesus diz, lá em João 11,25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na sexta vez, João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o sétimo e último vez que ele fala, está lá em João 15,5, diz lá, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E Jesus fala essas 7 vezes, eu sou, que é um número de perfeição, onde Deus é a fonte de toda a vida, de toda a existência, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz.
Cristo é a única fonte de vida. Se nós desejamos assim a vida que nós devemos nos apegar somente a Ele, que nós poderemos ser vitoriosos nesse mundo de pecado. E há nenhuma outra criatura que pode conseguir senão através de Jesus. Mesmo os anjos, os santos, ou os anjos caídos não podem nos dar vida, pois toda a vida se deriva de Deus, se deriva de Jesus, que é o Criador de todas as coisas. Deus é a única fonte de vida e o único que pode prover vida. E Moisés admoesta o seu povo e alerta e diz: escolham, pois, a vida para que vivam, você e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois dito depende a vida e a longevidade de vocês. Uma mensagem bonita de Moisés, que está lá em Deuteronômio 30, versículos 19 até 20. E pensando nisto, o autor da lição da Escola Sabatina dessa semana, ele colocou o verso para memorizar que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6, palavras de Jesus. Ao dizer isto, Cristo não apenas indica qual é o caminho da salvação e de como nós irmos para a casa de Deus Pai, a fonte de vida, mas se revela explicitamente como ele sendo o próprio caminho, que significa que ele é Cristo. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, ninguém vai para o céu senão através de Jesus. Não existe outro meio. E Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo, o doador da vida. E nessa semana nós continuaremos estudo dos livros de João, sobre justamente a revelação de Deus, conforme a narrativa do evangelista, onde nós exploraremos com mais detalhes do outro lado da realidade. Apesar de que nós sabemos que Jesus é o Messias, porém ele foi rejeitado por muitas pessoas e continua sendo rejeitado nos dias de hoje. E nós aprofundaremos diariamente com detalhes em alguns outros assuntos que são muito interessantes nesse sentido, onde na Sagrada Escritura diz lá: mas por que Jesus veio a esse mundo de pecado? E nós responderemos com estudos diários nessa semana, com bastante detalhes, cuja resposta está lá em João 1,29, João 3,16, João 6,40, João 10,10 e João capítulo 12, versículo 27. Outro assunto que nós veremos: quando Jesus fez a pergunta a Pedro e a seus discípulos se eles o abandonariam, o que Pedro respondeu? Será que você sabe? O que isso significa para nós hoje? A resposta nós saberemos nesta semana com estudos, que está lá em João capítulo 6, versículos 61 até 68. E conforme Jesus, quais são os passos para nós nos tornarmos cristãos? Quais serão esses passos? Saberemos em estudos diários e detalhados na semana, que está ali em João capítulo 1, versículo 12 a 13, e também está lá em Romanos capítulo 10, 17. Quando os espias foram observar a terra prometida e relatar sobre Canaã, qual foi a diferença dos dois relatórios que esses espias trouxeram e detalhados sobre essa terra? Saberemos isto, que está lá em Números capítulo 13, versículos 23 até 33. Mas por que, conforme Jesus, as pessoas entendem o que é o juízo final? Será que nós podemos responder isto? Claro que sim, com estudos detalhados na semana, que está lá em João 3,18, João 3, versículos 36, João capítulo 5, versículo 24, e versículo 38, João capítulo 8, versículos 24, João capítulo 12, versículos 47. Mas que princípio Jesus usou no deserto
quando ele foi levado para ser tentado, o que ele utilizou sim para combater os enganos de Satanás e que nós podemos utilizar hoje, saberemos com estudos bem completos, diários, que está lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 4, onde realmente será uma lição maravilhosa, onde nós falaremos coisas incríveis sobre a fonte da vida, que é Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, e se consagra a Ele, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe realmente manusear as Escrituras, e nas suas dificuldades, nos seus problemas, você recorrerá a Jesus, que é a fonte da vida, para tirá-lo realmente dessa prisão. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele levará você, minha amiga, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. E você terá a oportunidade de estar na grande bodas do Cordeiro, que é Jesus, e você o verá, Jesus sabe como? Face a face. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.